A visão humana é uma má ajudante no estudo de mundos distantes. É por isso que inventores terrestres passaram séculos criando lunetas e telescópios, cujas oculares, superando enormes distâncias, nos ajudaram a penetrar nas profundezas do universo. Com o tempo, o progresso científico permitiu enviar sondas equipadas com câmeras para as superfícies dos planetas do Sistema Solar. Graças a elas, podemos ver com nossos próprios olhos crateras misteriosas, vales inexplorados, rochedos imponentes e outros detalhes das paisagens alienígenas. Marte é o favorito quando se trata de pesquisas. Ele recebeu mais visitantes da Terra do que qualquer outro planeta. O que eles viram nesse planeta deserto e sombrio, mas tão atraente? Aqui está uma colagem única de imagens de Marte, retiradas dos catálogos de várias missões que já visitaram esse corpo celeste rochoso. Nesta imagem é possível ver um afloramento de rochas finamente estratificadas na região Murray Butts, no Monte Sharp. A imagem mostra rochas finamente estratificadas no mesmo local. Aqui pode-se ver uma encosta na região Murray Butts, no Monte Sharp. Nesta imagem podem ser vistos topos inclinados e um afloramento em múltiplas camadas na região Murray Butts. E aqui está um mapa que mostra a rota percorrida pelo rover marciano desde o local onde ele pousou em agosto de 2012 até o ponto onde o rover estava no início de março de 2016. Você sabia que a areia em Marte é especial, completamente diferente da areia da Terra? A prova disso é o arenito texturizado e com relevo no Monte Sharp. Esses são pedaços do solo marciano, visíveis nas partes inferior esquerda e superior da imagem. Também é possível observá-lo ao microscópio, como fez a sonda Fênix. Aqui está um close das partículas de areia marcianas. À noite, a NASA usou lâmpadas elétricas para iluminar melhor as partículas do regolito. O revestimento do lado protegido do vento de uma duna de areia na MIP não parece a África? Passagem Marias, área de contato entre dois grupos rochosos marcianos, fotografada em 22 de maio de 2015. Agora vamos dar uma olhada na encosta da montanha Bagnold. Esta imagem, obtida da órbita de Marte, mostra uma duna de areia. É a primeira que o rover irá visitar. A animação mostra o movimento das dunas registrado em 2010 e 2014. E aqui está a cidade Jardim nos arredores do Monte Sharp. A câmera da sonda mostrou uma rede de veios minerais sob a crista rochosa no Monte Sharp. 27 de março de 2015. A próxima imagem mostra um material escuro com diferentes composições químicas, localizado nos veios minerais da cidade Jardim. Observe com atenção. À sua frente está um material escuro e fino preenchendo as fissuras no solo. Este é um grupo de imagens, histogramas sobrepostos usando o instrumento ChemCam. Como pode ser visto nesta imagem, as veias minerais na área da cidade Jardim variam em espessura e brilho. Aqui está registrado um contato geológico, onde a rocha pálida encontra uma montanha mais escura acima. A foto foi tirada em 21 de maio de 2015. O que pode ser mais bonito do que um pôr do sol em uma cratera de Marte? Provavelmente apenas o da Terra. O rover registrou esta sequência de imagens do Sol se pondo no momento do pôr do Sol, no 956º Sol. Neste mapa está mostrado o trajeto que passa pelo Monte Sharp.
A estrela verde marca a localização do rover após a viagem em 16 de abril de 2015. O mapa cobre uma área com cerca de 2 km de largura. Agora vamos observar a vida dos robôs. A estação de monitoramento ambiental do rover inclui sensores de temperatura e umidade instalados no mastro do veículo. Esta imagem é um close de uma veia mineral bicolor em um local chamado Cidade Jardim, no Monte Sharp. E onde está o rover? Será que ele se perdeu? O veículo pode ser visto nesta imagem na região de Pahrump Hills, na cratera Gale. Nesta fotografia, tirada em 13 de janeiro de 2015, são mostrados os resultados do teste da mini broca necessários para avaliar a rocha Mojave. Agora o rover sabe se é possível perfurar até a profundidade total para coletar amostras. Neste gráfico é apresentada uma comparação entre a quantidade de composto químico orgânico, chamado clorobenzeno, encontrada na amostra da rocha Cumberland, e sua quantidade em fragmentos de outros 3 tipos de fósforo. Você vai visitar o fundo de um antigo corpo d'água. Os sinais do leito do antigo lago marciano morto mostram um padrão típico de sedimentos depositados no fundo, perto do local onde a água entrava no lago. Esta série de imagens reconstrói a geologia da região ao redor do Monte Sharp, onde o rover pousou. As imagens foram modificadas para ilustrar como os sedimentos podem se acumular em períodos alternados de seca e umidade. A imagem mostra um exemplo de rocha finamente estratificada e uniformemente laminada, que é encontrada no afloramento de Pahrump Hills, na base do Monte Sharp. Esse tipo de pedra pode se formar sob a superfície de um lago. Cristais em forma de losango são visíveis nesta imagem ampliada de uma rocha marciana chamada Mojave. Essas características registram a concentração de sais dissolvidos, presumivelmente em níveis elevados. Nesta imagem é mostrado um exemplo de estratificação cruzada que ocorre como resultado da passagem de água através de uma camada solta de sedimentos. Em primeiro plano, várias camadas de arenito mostram uma inclinação sistemática para o sul, o que indica o acúmulo gradual de depósitos deltaicos nessa direção, Monte Sharp. E agora vamos voltar nossos olhos para o céu. O rover observa o cometa Siding Spring passando perto do planeta vermelho em 19 de outubro de 2014. Nesta imagem são mostradas faixas nítidas de tons alternados de brilho dentro da formação Murray em Marte. Faixas semelhantes são bastante comuns, embora sua origem seja desconhecida. Na imagem é mostrada uma mesa na região de Murray Butts. E a última imagem, um buraco no solo marciano durante disparos repetidos de laser do rover marciano. Este filme em câmera lenta de 16 quadros mostra como disparos repetidos de laser levam à formação de um buraco no solo marciano. A área do solo incluída na imagem tem cerca de 28 milímetros de diâmetro. Ao ver todas as imagens apresentadas, uma pessoa que nunca esteve em Marte poderá ter uma ideia aproximada das paisagens que aguardam os colonizadores que se arriscarem a viver no planeta vermelho. Uma paisagem nada acolhedora, não é mesmo? E o clima também não anima, só há um consolo. Talvez, daqui a milhares de anos, consigamos terraformar nosso vizinho empoeirado, transformando-o em um clone da Terra. Então, enquanto isso não acontece, aproveite para curtir as autênticas paisagens marcianas. A visão humana não é uma boa aliada para estudar mundos distantes. É por isso que inventores da Terra passaram séculos criando lunetas e telescópios, cujas lentes, desafiando enormes distâncias, nos ajudaram a penetrar nas profundezas do universo. Com o tempo, o progresso científico permitiu enviar sondas equipadas com câmeras para as superfícies dos planetas do Sistema Solar. Graças a elas, podemos ver com nossos próprios olhos crateras misteriosas, vales inexplorados, rochas imponentes e outros detalhes dos cenários alienígenas.
Marte é o favorito quando se trata de pesquisas. Ele recebeu mais visitantes da Terra do que qualquer outro planeta. O que eles viram nesse planeta deserto e sombrio, mas tão fascinante? Aqui está uma colagem única de imagens de Marte, retiradas dos catálogos de várias missões que já visitaram esse corpo celeste rochoso. Vamos começar com as estruturas titânicas. Esta imagem foi montada a partir de dezenas de fotos tiradas pela câmera MAST do Curiosity. Ela foi feita no Sol 1931 em janeiro de 2018. O Monte Sharp fica no centro da cratera Gale, que tem um diâmetro de 96 milhas. Gostaria de dar uma olhada em Marte em escala microscópica? Por favor. Nesta foto, é mostrada uma rocha de camadas finas de Marte, que inclui pequenas saliências em forma de cristais, além de veios minerais com material claro e escuro. E neste caso, é mostrado como destacar o que procuramos usando os recursos padrão oferecidos pelos instrumentos científicos das sondas. A imagem demonstra como o uso de filtros especiais disponíveis na câmera de mastro do rover Curiosity ajuda a identificar a presença de certos minerais nas rochas-alvo. A imagem é um conjunto de fotografias tiradas através de 3 filtros, escolhidos para que a hematita, um mineral de óxido de ferro, se destaque como um violeta exagerado. Aqui está o trabalho do rover Curiosity, realizando testes em 17 de outubro de 2017 como parte do desenvolvimento de uma nova maneira de usar a broca do rover pela equipe. Esta imagem mostra que a broca está tocando o solo durante a avaliação das medições pelo sensor no manipulador do robô. Nesta imagem da crista Vera Rubin, feita pelo instrumento de química e câmera do rover, são mostradas camadas sedimentares, veios minerais e efeitos da erosão pelo vento. As paisagens de Marte são um tema inesgotável para as câmeras das sondas terrestres. Aqui, por exemplo, está a vista da crista Vera Rubin de baixo no Sol 1734. Este local foi designado para o rover Curiosity ainda antes do aparelho pousar em 2012. E aqui está mais um ângulo da crista Vera Rubin na montanha marciana Sharp. A estrutura está localizada logo acima das rochas avermelhadas da formação Murray. Nesta foto, vemos uma colina escura chamada Colina Irizon, que se eleva a cerca de 5 metros acima dos materiais estratificados e expostos de cor vermelha que cobrem as encostas da montanha Sharp. Aqui está um mapa que mostra a rota percorrida pelo rover Curiosity, desde o local onde ele pousou em agosto de 2012 até sua localização em julho de 2017. Sol 1750, assim como o caminho planejado até as camadas geológicas adicionais do Monte Sharp. Acha que não existem barcanas em Marte parecidas com as da Terra? Está muito enganado. Veja só, a Duna Nathan Bridges na montanha marciana. Ela foi uma das paradas de pesquisa da expedição para estudar as dunas ativas de Marte. Nathan Bridges. 566-2017 помог возглавить Essa missão. E mais uma panorâmica com uma duna linear ativa na cratera Gale. E aqui estão as texturas que o rover Curiosity estudou na duna marciana. Nesta imagem são mostradas 2 escalas de ondulações. Existem também redemoinhos únicos no planeta vermelho. Redemoinhos de poeira dançam em uma sequência de imagens tiradas em 12 de fevereiro de 2017. Um redemoinho de poeira passa perto de uma duna de areia marciana.
Admire um redemoinho de poeira marciano na cratera Gali. Тичи 597. Neste par de imagens, são mostrados os efeitos ocorridos em um único dia marciano. A foto mostra o vento de areia soprando sob a parte inferior do rover marciano. E esta foto nos leva de volta ao passado antigo de Marte. Essa rede de pequenos polígonos na superfície da rocha marciana, à direita, possivelmente se formou devido a rachaduras no lodo em secagem há mais de 3 bilhões de anos. E mais uma foto interessante. Em primeiro plano, podem ser vistas pedras de tom púrpura próximas à localização do robô Curiosity no final de 2016 no Monte Sharp. Gostaria de dar uma olhada em um meteorito de ferro-níquel atingido pelo laser do robô em 30 de outubro de 2016. Vale ressaltar que a pedra escura de superfície lisa foi minuciosamente analisada com pulsos de laser e foi confirmada como um meteorito de ferro-níquel. Esta é uma panorâmica de 360 graus do robô em Marte. É assim que o nosso vizinho sombrio parece. Neste autorretrato do robô em Marte, o veículo é mostrado no local de perfuração de Kela, na região Murray-Butts, no Monte Sharp. E nesta foto, o momento da verdade foi capturado. O gráfico mostra os locais onde o robô em Marte coletou suas primeiras 18 amostras de rochas e solo para análise com instrumentos de laboratório. Eles estão perfurando o M9A em Murray-Butts, em Marte. O topo da colina nesta cena da câmera do mastro está a cerca de 5 metros acima do robô e a 25 metros a sudeste dele. Quer ver as fotos da série Despedida de Murray-Butts? Aqui estão elas. Nesta foto, é possível ver o afloramento da colina com rochas estratificadas na região de Murray-Butts, no Monte Sharp. A SpaceX planeja enviar as primeiras pessoas em uma viagem de 6 meses até Marte. Essa viagem será apenas o começo da realização do plano global de Elon Musk para transformar a humanidade em uma espécie multiplanetária. Para alcançar seus objetivos ousados, a SpaceX precisa estabelecer a primeira base em Marte e, depois de algum tempo, a primeira cidade marciana. Como isso será feito? Como os primeiros colonizadores vão criar uma base em Marte? Que regras deverão seguir? O que será necessário fazer para construir uma cidade autossuficiente em Marte? Quando os primeiros voluntários chegarem a Marte, eles precisarão encontrar um local adequado para fundar a colônia. Sabe-se que a superfície de Marte é muito mais radioativa do que a da Terra. Além disso, o regime de temperatura na superfície também é bastante diferente do da Terra. A temperatura média em Marte chega a aproximadamente menos 40 graus Celsius, enquanto a média em nosso planeta é de mais 14 graus. O habitat dos primeiros marcianos deve ser construído abaixo da superfície do planeta vermelho. No futuro, se as circunstâncias forem favoráveis, construções mais complexas poderão ser erguidas na superfície. Planeja-se cobri-las com uma fina camada de água para protegê-las da radiação. No entanto, transportar uma enorme quantidade de materiais e água para Marte, a fim de construir essa maravilha tecnológica, exigirá investimentos financeiros gigantescos. Se o primeiro assentamento marciano virar grandes cidades, os colonizadores precisarão usar materiais de Marte. Felizmente, Marte possui muitos recursos úteis. A superfície do planeta contém metais como ferro, magnésio e alumínio, e a eletricidade pode ser gerada com coletores solares. O oxigênio está presente na atmosfera do planeta, e o gelo sob a superfície pode fornecer água. Mas assim que os marcianos começarem a extrair esses recursos para seu próprio uso, quem será o verdadeiro dono dessas riquezas? Em 1967, os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Soviética assinaram o Tratado do Espaço Exterior. De acordo com esse tratado, nenhum país pode reivindicar a posse de um corpo celeste ou de parte dele. E a soberania dos países se estende apenas aos objetos espaciais lançados diretamente por eles. Dessa forma, os habitantes de Marte poderão administrar seus próprios recursos e até criar suas próprias leis para o uso deles. Por enquanto, tudo parece muito promissor,
No entanto, a história nos ensina que criar uma nova colônia sempre envolve riscos. Em maio de 1607, 104 pessoas desembarcaram em Jamestown, o primeiro assentamento inglês no território dos atuais Estados Unidos. Em janeiro, restaram apenas 38 pessoas vivas. A maioria morreu de doenças e fome, e outros pelas mãos de indígenas hostis. Estabelecer uma colônia em outro planeta será uma tarefa ainda mais difícil, talvez quase impossível. Muitos cientistas estão convencidos de que ainda não chegou a hora de colonizar outros corpos celestes. O astrônomo Vladimir Georgievich Surdin acredita que seria muito mais fácil e eficaz concentrar esforços na colonização e exploração do Saara, da Antártida ou da Groenlândia. Na Terra ainda existem áreas que são muito mais fáceis de explorar. Basta lembrar da Sibéria, que é quase desabitada, e das bacias dos oceanos do mundo. Para se protegerem de conflitos por recursos minerais, os colonizadores devem criar uma economia comum antes de chegarem a Marte. Essa economia deve se basear no comércio de recursos locais ou no suporte a uma nova moeda marciana. Naturalmente, para que esse modelo econômico funcione adequadamente, será necessário uma liderança local forte. Ao mesmo tempo, os primeiros colonizadores podem, lembrando os erros de seus predecessores na Terra, criar um modelo de organização muito mais justo e uma sociedade. Elon Musk sugere que a melhor forma de regime político para as colônias marcianas seria a democracia direta, onde cada um poderá votar para aprovar ou rejeitar uma decisão importante para toda a colônia. Ele acredita que a democracia representativa, presente há muito tempo em vários países da Terra, é vulnerável à corrupção e inadequada para as novas colônias em Marte. Outro problema é a possível ameaça de guerra. Colonizadores enfrentarão grave escassez de recursos se sistemas de extração de água e minerais não funcionarem com a eficiência esperada. Além disso, imagine o estado emocional de uma pessoa que está tão longe de casa. Quanto mais colonizadores chegarem, mais eles podem acabar divididos por questões linguísticas, nacionais e ideológicas. Sem o devido controle, todos esses fatores podem levar ao completo caos, aumento de distúrbios mentais e, infelizmente, a guerra. Por enquanto, é difícil chamar Marte de hospitaleiro, mas só imagine a primeira geração de crianças nascidas em Marte. Para eles, o planeta vermelho será realmente seu verdadeiro lar. Abrigos subterrâneos, tempestades de areia e radiação serão para eles tão comuns quanto para nós as ruas das cidades, os oceanos e as montanhas cobertas de neve. Para eles, a Terra sempre será um mundo estranho. Agora é difícil dizer se a iniciativa de Elon Musk e de todos aqueles que sonham em levar a humanidade ao espaço e colonizar outros mundos será bem-sucedida. Mas parece indiscutível a ideia de que um sonho tão grandioso pode ajudar a unir a humanidade. Ainda enfrentamos problemas na Terra, mas ao nos unirmos para colonizar Marte, talvez possamos deixar de lado nossos preconceitos. Deixe seu like se você acredita que cidades humanas um dia surgirão sobre as terras de Marte. Escreva nos comentários quais outros problemas os primeiros habitantes de Marte podem enfrentar e o que, na sua opinião, poderia resolver esses problemas. Talvez se passem milênios até conseguirmos terraformar nosso vizinho empoeirado, transformando-o em um clone da Terra. Então, enquanto isso não acontece, aproveite para apreciar as autênticas paisagens marcianas. Quer saber? Acho que já é informação demais por hoje. Vamos deixar o resto da história para o próximo vídeo. E para que ele saia, faça o ritual mágico triplo. Mova o cursor todo-poderoso até o botão de curtir aqui embaixo, inscreva-se no canal e clique no sininho para ativar as notificações de novos conteúdos. Para isso, é só clicar neste botão e tocar neste sino. Faça isso e o universo certamente vai te recompensar. Obrigado pela atenção e até breve.